Está no ar o programa Caderno Digital, uma produção da rede TVTech e da TV Câmara Jundiaí. Oi, tudo bem com você? Obrigada por acompanhar o nosso trabalho aqui no Caderno Digital, um programa de entrevistas com bastante informação, também prestação de serviços, curiosidades, novidades. A gente está nas redes sociais também, a TVTech Jundiaí você encontra no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube. TVTech Jundiaí, nessa parceria com a TV Câmara, a gente também está no canal UHF. E por falar em TV Câmara, hoje o meu entrevistado é da Câmara Municipal, é um dos nossos vereadores, é o Antônio Carlos Albino, vereador aqui de Jundiaí, em primeiro mandato. Oi, vereador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Prazer é sempre nosso comparecer, vim aqui explicar as nossas atuações, né, na cidade para o povo de Jundiaí. Para a gente começar a nossa entrevista, até porque esse é seu primeiro mandato, eu gostaria que você se apresentasse, né, melhor para quem ainda não tem muitas informações a respeito da sua vida, da sua trajetória, até chegar nessa parte política, né? Então, conta para a gente de onde você é, o que você estudou. Vamos lá. Luciana, minha vida ela é muito longa, apesar da pouca idade, a vida foi longa, a estrada é comprida, né? Eu comecei muito cedo, né? Eu sou do interior de São Paulo, sou filho de lavradores, né? Descendente de italianos também. A gente morava no sítio e aquela vida simples, né? Sempre trabalhando. E como a gente estava comentando agora há pouco da Guardinha Mirim, né? Eu comecei minha vida profissional muito cedo, com 12 anos, a gente já trabalhava, né? Com 12 anos de idade. E trabalhei de Guardinha Mirim, aí trabalhava na delegacia de polícia com 12 anos de idade, já era Guardinha Mirim na delegacia, né? Trabalhei como office boy na Caixa Econômica, né? Aprendi muita coisa. Então você acha que foi bom começar tão cedo? É excelente, né? Acho que a vida profissional nossa, ela é tudo, né? Porque a gente passa a maior parte da vida trabalhando, né? Então, eu acho que o que constrói o maior prazer da vida da pessoa, no meu caso, principalmente, é o trabalho, né? Eu tinha 2, 3 empregos já de criança, de jovem, sempre gostei de trabalhar. Trabalhava final de semana, à noite, não tinha tempo ruim. E isso não tirou seus momentos de lazer? Não tirou. Não tirou porque também, assim, a nossa vida também era difícil, né? A vida do interior, a gente brincava na rua, né? Então, qualquer coisa, a gente já estava num campinho de futebol, estava na rua brincando, né? Então, não tinha esse conforto que tem hoje, né? De videogame, de mas cinema. Era uma liberdade também. Sim, é a época, né? Eu acho que é o costume da época. O costume nosso era esse. Quantos anos você tem, vereador? Conta pra gente. Eu tenho 52 anos de idade, 52 anos, né? Aí passei num concurso público, né? Para investigador de polícia, para a Polícia Civil. Passei também no concurso para a Caixa Econômica Estadual. Na época a gente prestava muito concurso público, né? Porque a gente não era queria... tão concorrido, né? Não é que não era tão concorrido, eu acredito que ele era concorrido, mas a dificuldade, né, de se procurar um trabalho, de não ter uma formação, né? Eu, como disse para você, a nossa família sempre foi pobre, né? Então, a gente não conseguia estudar muito, né? Então, naquela época, os concursos era a maioria segundo grau. Né? Então, foi aonde eu comecei a prestar concurso com um nível médio, que era o segundo grau. Eu não tinha ainda condições de pagar uma faculdade, a gente não tinha o que tem hoje. Hoje, se você vê, qualquer pessoa pode fazer uma faculdade hoje, né? O governo incentiva muito, apoia muito. Sim. Na minha época, não. Na minha época, se eu quisesse fazer uma faculdade, eu tinha que pagar. E não era nem meu pai e minha mãe que tinham que pagar. Era eu mesmo. E nas cidades do interior, era a cidade grande que tinha faculdade, né? Então, você tinha que andar, às vezes, 80, 100 quilômetros para você frequentar uma faculdade, né? Que era aquelas cidades polo, né? Eu sou da região de Jaú, Bauru. A minha cidade de Bauru ficava
80, 100 quilômetros, né? Então tinha que pegar ônibus, tinha custo com ônibus, tinha custo com tudo, né? Então ficou muito difícil naquela época fazer faculdade. E mesmo assim você passou no concurso. Sim, eu passei no concurso. E foi por meio do concurso que você veio para Jundiaí? Isso. Foi pelo trabalho? Sim, foi pelo trabalho, né? Eu tinha parente aqui já, prestei o concurso aqui em Jundiaí, passei e escolhi Jundiaí para trabalhar na época, né? E graças a Deus eu vim com a intenção de ficar 3, 4 meses e faz 30 anos que eu estou aqui, né? Uau! E tenho 3 filhos e 4 netos aqui em Jundiaí, né? Então, você já tem netos? Tenho 4 netos que já. Que bacana isso! Tenho 4 netos e uma com 12 anos já, né? E você veio para trabalhar na polícia? Isso, na polícia. O que era a sua função? Eu era investigador de polícia, né? Investigador. Na Polícia Civil, né? Então, era muito gostoso, um trabalho que a gente gostava muito, né? Gosto muito até hoje, né? Porque a gente não deixa de ser polícia, né? Mas aposentou? Isso, me aposentei agora, né? Faz 2 anos. Nossa, que interessante a sua história, Albino. Então, e aí eu fiz aí foi onde que eu estudei, né? Na verdade, quando eu entrei na polícia aqui em 1989, não existia naquela época caixa eletrônico. Uhum. Então, a maioria dos empresários que tinha construção civil pagava, os funcionários, né, os operários pagavam na obra. Então, a gente fazia aquela escolta do dinheiro, do banco, até a obra, esperava fazer pagamento. E aí eu montei uma empresa na época, né, uma empresa de segurança, né, uma empresa de gerenciamento de risco, que eu tenho a empresa até hoje. Né? E aí que começou a nossa vida, né? A estudar, fazer faculdade, me formei em Direito, sou advogado também, né? Tenho uma empresa também, tenho uma imobiliária, né? Então, e o que é mais difícil, o direito ou a parte dos imóveis? O direito você tem que estudar muito e a responsabilidade é muito grande, né? A responsabilidade é imensa, porque tem uma outra parte do outro lado que você tem que dar resultado, né? Você tem que dar um resultado positivo. O seu cliente sempre espera um resultado positivo, né? Então, eu acredito que o direito é muito mais... é responsabilidade. A responsabilidade é muito grande. Ele é emocionante, ele é gostoso, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente está vendo como está a situação do país aí hoje, né? Os julgados são muito diferentes um do outro. O próprio Supremo Tribunal Federal não se entende nos julgados deles, né? Você vê, 5 votos para um lado, 6 votos para o outro. Então, não tem aquele entendimento, né? Para quem conhece essa área, né, sabe do que eles estão falando ali, que não é tanto o meu caso, vocês devem até ficar aflitos ao assistir, por exemplo, um telejornal com as decisões da justiça, ou quando prende depois já logo solta, ou quando não tem a tornozeleira para soltar. Na verdade, se cria uma insegurança jurídica muito grande, né? A insegurança jurídica é muito grande, porque você nunca pode confiar, não, isso não é exato, né? Então, mesmo o tribunal, você vê que tem julgados muito diferentes, né? Então, isso causa uma insegurança muito grande, né? E como você está falando, hoje as leis, elas favorecem mesmo as pessoas que fazem suas maléficas aí, né? Nossa, ainda mais você que trabalhou na polícia, deve doer até o coração na hora de ver umas decisões assim, né? Infelizmente é o que está acontecendo no país, né? Eu acho que a gente está precisando de se mudar o Código Penal, né? Tá na hora já, o nosso Código Penal é muito antigo, teria que mudar, a própria Constituição também tem muita coisa para mudar, né? Eu acredito que a lei ela ficou muito branda, né? Ela teria que dar uma apertada um pouco mais aí nas penas aí para a gente conseguir segurar o povo aí. Tá vendo? Nosso primeiro bloco do programa, a gente conheceu um pouquinho mais do vereador Antônio Carlos Albino. Agora a gente vai para o intervalo para depois saber mais sobre a vida política dele. A gente volta já. Você está assistindo ao programa Caderno Digital, aqui pela Rede TV Tech, pela TV Câmara Jundiaí. Hoje eu estou conversando com o vereador Antônio Carlos Albino, representante da população na Câmara Municipal. Vereador, a gente soube um pouquinho da sua trajetória, agora eu queria que você esclarecesse assim, o que te levou a entrar na política? Luciana, é engraçado, né? Quando eu me aposentei,
É engraçado, mas é trágico também, viu? A minha esposa, ela foi assaltada, né? Ela foi roubada lá no bairro Lois Chaves. Ah, é péssimo. E na hora ela me ligou desesperada. Falou, olha, fui roubada aqui no bairro e tal, né? E eu fui polícia, né? Então você acaba querendo sair atrás dos ladrão, prender os ladrão, né? E foi o que eu fiz. Liguei para 2, 3 amigos, falei, olha, minha mulher foi roubada no bairro, já acionei a Polícia Militar, a Guarda Municipal e começamos a fazer uma busca no carro dela, né? Graças a Deus ela não foi levada, né? Só levaram o carro. E fizemos umas rondas ali na região e conseguimos recuperar o carro. Recuperamos os objetos dela, né? Que eles acabaram abandonando o carro. Mas o né? trauma fica, né? Mas aí o trauma ficou, né? E na verdade eu me senti um pouco impotente. Eu falei, porque quando eu estava trabalhando na polícia, eu resolvi os problemas. E eu falei, agora não, agora a gente tem que pedir, né? Pedir para a Polícia Militar, para a Guarda Municipal, para a Polícia Civil. Então você passa a ser, entre aspas, um cidadão comum. Sim, tá do outro lado. Exatamente. E aí você vê, né? Você acaba sentindo na pele o que o povo passa, a dificuldade que o povo passa. E foi aí que eu fui fazer uma viagem com ela, né? E fiquei pensando, eu falei, eu sou novo ainda, né? Eu falei, eu tenho que me doar mais, eu tenho que... Não é justo eu ficar gozando de toda essa liberdade, dos privilégios de aposentado, né, da minha empresa, e não deixar uma contribuição para o meu bairro, para a minha cidade, para a minha região. Até pela sua bagagem. Sim, história exatamente. De vida, conhecimentos, tudo que você passou. Exatamente. Aí eu comecei a participar mais da comunidade como cidadão. Comecei a participar das reuniões de bairro, a respeito até de segurança. Comecei a fazer projetos de segurança para a região. E nós vemos também a dificuldade de se aplicar, né, de se executar esses projetos, né? E foi quando eu falei, olha, eu vou tentar entrar na Câmara Municipal para ver se a gente consegue cobrar, né, o prefeito, umas câmaras de monitoramento aqui na região, aumentar a segurança na região, cobrar até o próprio governador, né, por que não, a respeito da segurança aqui em Jundiaí e na nossa região, né? Aglomerado. Então, na verdade, a cidade, não só Jundiaí, como o Brasil, está vivendo uma crise de segurança, né? Tanto é que nós estamos vendo lá no Rio de Janeiro, né? Então, e isso, se não tomar cuidado, vem para São Paulo. Isso vem para São Paulo, vem para Jundiaí, a gente sabe como é que está os morros já, as comunidades, todo mundo armado, todo mundo vendendo droga no meio da rua. E isso aí tem que acabar. Isso aí tem que acabar. Eu acho que o povo também tem que se mobilizar, os vereadores têm que se mobilizar, a classe política no geral, né? E os governantes, né? Eu acho que tem que tirar o pé do chão, tem que andar, né? Tirar a bunda da cadeira, começar a andar. Começar a andar e ver o que o povo está precisando. E sentir um pouco, né? E foi isso que me levou. Eu tive na Argentina e o que me encantou lá foi o patriotismo deles, né? Você anda lá, você não escuta ninguém falando mal da Argentina. Mesmo a crise que eles vivem lá, as dificuldades que eles vivem de emprego, tudo, né? O desemprego lá estava muito alto na época que eu fui lá, mas eles são muito patriotistas. São patriotas, você vê né? Que fizeram até filme da história da Evita Peron. Você chora, né? A história dela é maravilhosa, né? Personagens mesmo, né? A história da Evita é maravilhosa, né? Você chora, né? Eles eternizam as pessoas. Não, mas você chora. Se você ouvir num teatro a história da Evita, o que ela se doou, né? Morreu jovem, e o que ela se doou, né? Para a Argentina, né? Então, você vê, você volta renovado, você volta com a vontade de mudar. Fazer acontecer. De fazer acontecer e não de se mudar. Você entendeu? Por que tem muita gente, às vezes, que vai embora do Brasil? Né? Tem, porque é questão política, questão econômica, mas também por causa da segurança. Hoje, acho que um dos maiores problemas que a gente vive é a segurança. E quando foi que você se candidatou e teve essa oportunidade, né? Foi já logo de primeira? Sim, foi a primeira vez, né? Nós fizemos um trabalho grande, né? Porque, sabe o que eu digo, Luciana? A política, não adianta você querer sair candidato em um ano. Você tem que ter uma história.
né? Graças a Deus, toda essa carreira minha na época da polícia, eu ajudei muitas pessoas, né? Nós resolvemos diversos casos aí na cidade, ajudamos muitas pessoas vítimas, né? A gente sempre tratou bem todo mundo numa delegacia. Quando você chega numa delegacia, é o seu último refúgio, né? Você ora para Deus, mas na hora você chega na delegacia, você tem que ser bem atendido. Você não pode ser vítima duas vezes, né? Ninguém tá ali porque quer, né? E, Luciana, é uma coisa que eu aprendi muito novo. Para você, um carro não é nada, né? Mas às vezes aquele coitado que vai na delegacia, que fala assim, furtaram minha bicicleta, para ele é tudo que ele tem. Então você tem que tratar ele diferente, você tem que tratar ele bem, você tem que se colocar no lugar dele. Esse sentimento de empatia você tem que ter. Você tem que se colocar no lugar da pessoa, tratar bem, porque, coitado, né? Tudo que ela tem é aquela bicicleta. É aquilo, Às vezes você tem 10 carros e ele só tem uma bicicleta. Sim. E isso me ajudou muito, porque eu sempre tive uma boa convivência com todo mundo. Às vezes até família, né, de pessoas que foram presas, a mãe chega lá, uma coitada, o pai um coitado, o trabalhador, o filho está lá envolvido com droga, cometeu algum crime. Por que eu vou tratar mal a mãe do menino? Ela não tem culpa. Né? Não tem. Entre aspas, eu acho que quem vai julgar não somos nós, né? Uhum. Então deixa para Deus julgar a mãe e o pai. Eu tenho certeza que pai e mãe nenhuma quer o mal para o filho. Então, se ele se desviou, é lógico que aconteceu alguma coisa. Às vezes o pai falhou aqui, a mãe falhou aqui, eu falho, você falha, todo mundo falha. Então, tem muita coisa que a gente coloca na mão de Deus, mas o mundão aí fora oferece muita coisa para os jovens. As pessoas às vezes têm escolhas, né? Fazem escolhas na vida. Né? Exatamente. Mas a gente se preocupa com as crianças, né? Então eu acho que ela até tem direito ao livre-arbítrio, mas ela tem que ter uma educação decente, ter uma comida decente, ter uma roupa decente, tem que ter qualidade de vida para ela poder também brigar com igualdade com as outras crianças, né? Com as outras pessoas, né? Eu acho que esse princípio aí de você achar que o problema do outro não é seu, é por isso que nós estamos vivendo isso aqui no Brasil. E foi em 2016, então foram quantos votos? O número é bonito, hein? 2.345, 2.345. Olha que bacana! 2.345 votos. E você esperava? Olha, eu vou ser bem sincero, eu não esperava. Eu esperava aí uns 1.500 votos, 1.800 votos aí, né? Eu achava que eu ia ficar como suplente, segundo suplente, né? Porque, querendo ou não querendo, no meu partido tinha várias pessoas que já tinham sido vereadores, presidente da Câmara. Qual é o partido? O PSB, né? Na minha época agora, né? Era o Cachan, né? Que estava no meu partido, já foi vereador, uma pessoa também que tem uma liderança muito grande na Vila Progresso. Ou teve o Julião também, né? O João Henrique, também presidente do sindicato. Então, João Henrique, um abraço para o João Henrique. Já entrevistei muito ele no sindicato, bastante mesmo, desde o começo da minha carreira. João Henrique, são pessoas conhecidas já no meio político, Sim. Né? Mas eu agradeço a todos eles, porque se não tivesse o votos deles somado com o nosso, a gente não estaria lá. Então, eu agradeço todas essas pessoas que saíram candidato no meu partido, que, enfim, foi um conjunto, né? Muito bom, Albino, interessante. Então, eu te peço para ficar mais um pouco comigo, porque a gente vai para mais um intervalo rapidinho e volta já já. Estamos de volta com o programa Caderno Digital, hoje conversando com um dos nossos vereadores aqui da Câmara Municipal de Jundiaí, é o Antônio Carlos Albino, que a gente está batendo um papo aqui. Albino, tá gostando de participar? É sempre bom, né? Bater papo, conversar. Eu gosto. Eu gosto também, ainda mais que você conversa, você não fica travado, a coisa flui, né? Você fala mais, né? É uma coisa decorada, né? Tem que ser espontâneo, né? Albino, agora me fala, desde que você começou essa legislatura, que é seu primeiro mandato até agora, o que você já conquistou, já apresentou e teve uma repercussão bacana? Então, Luciana, na verdade, assim, a gente acredita muito no prefeito Luiz Fernando, tá?
a gente está vendo aí, né, um pouco de descrédito aí que a turma está querendo passar, né? Mas isso é coisa da oposição, é coisa... é normal. É uma coisa, eu acho assim, hoje, depois que terminou a eleição, não existe direita e não existe esquerda. Existe o Estado e um Estado que tem que ser eficaz. Assim, nós temos que cobrar o Estado, seja a prefeitura, seja governo do Estado, seja governo federal. Então, nós, como vereadores, nós temos que eliminar isso, direita e esquerda. Nós temos que pensar na população, o melhor para a população. E se o prefeito estiver do lado da população, nós vamos estar junto com ele. Né? Porque, Luciana, não existe, tem uma demagogia, que prefeito que quer ser o mau prefeito? Não. Não tem. Não tem. Então, a gente está vendo que ele está tentando acertar, fazendo o máximo que está dando para fazer com o que tem na mão hoje. Hoje, se você tem 3 ovos, você vai fazer uma omelete. Se você tiver 5, você vai fazer outra. Então, está fazendo o que está dando para fazer. E está fazendo o máximo, tá? E nós estamos confiantes nele ainda. Nós estamos confiando muito. Né? Nós temos vários projetos aí para ser implantado na cidade. Na questão, estava falando para você, na área da segurança pública, né? Muita coisa boa. A gente está trabalhando muito, muito preocupado. Na educação também, a gente está acompanhando ele em todas as áreas, saúde. Então, daqui para frente, né, como você vê, como você projeta esse seu mandato, essa sua legislatura, até que ela chegue ao seu encerramento? Luciana, eu fiz vários projetos esse ano, né, que passou. Eu fiz diversos projetos, eu tive 20 projetos aprovados, tá, que estão em em vigor, né, vamos dizer assim. Teve o projeto polêmico, que você sabe, que é o Escola Sem Partido, né, que é um projeto meu. É um projeto que eu tenho muita convicção naquele projeto. É um projeto que foi muito estudado antes de colocar. A gente andou muito, conversou com muitos pais, né? A gente sabe que tem muitos professores que não gostaram do projeto, mas é porque não entenderam o verdadeiro sentido do projeto, que é proteger os professores e proteger também os alunos, né? Uhum. Eu fiz o projeto de transparência, que é um projeto muito bom. É um projeto que todas as empresas que recebem dinheiro público têm que prestar conta à população. Tem que ter um site na internet, tem que estar lá. O dinheiro foi 500 mil, tem que explicar onde está indo o dinheiro. Então, todas as entidades hoje que recebem dinheiro público têm que prestar conta, né? Tem agora o último que eu fiz aí, que também eu achei um projeto muito interessante, que é o Adote uma Praça, né, que você pode adotar uma praça, cuidar dela, você diminui o custo para a prefeitura, né? Tem o projeto de IPVA também, que as empresas que locam veículo têm que recolher seu IPVA na cidade. E fica aqui uma dica para todo mundo que tem veículo em Jundiaí, com placa de São Paulo, Campinas, que transfira seus veículos para Jundiaí. Para quem não sabe, o IPVA, metade fica para a cidade, né? Então, você anda na cidade, você usa o postinho de saúde da cidade, seu filho vai na escola pública aqui. Esse dinheiro, ele reverte para o seu filho, reverte para as crianças. Então, tem muito projeto. Eu montei agora, há pouco tempo, a frente parlamentar, né, contra as drogas, né, a favor da família também. Vamos montar agora uma outra frente também parlamentar, que é a frente a favor do consumidor, né? Uma frente parlamentar do consumidor. Porque tem muita coisa acontecendo, Luciana, na cidade aí, que às vezes passa desapercebida. Você abastece o seu carro? Sim. Álcool ou gasolina? Gasolina. Gasolina. Você sabe que gasolina que você está colocando no seu carro? Procure em algum posto mais conhecido, para não correr riscos. Então, mas aí eu vou te falar para você. Hoje existe a ANP, Agência Nacional de Petróleo, ela insiste em falar que não existe 2 tipos de gasolina, mas existe. Existe a gasolina formulada e a gasolina refinada. A gasolina formulada, a combustão dela é mais rápida. Se com a outra gasolina seu carro faz 10 quilômetros, a outra você vai fazer 7, vai fazer 8. Sem contar que os componentes dessa outra gasolina acabam com o motor do seu carro. Com a injeção eletrônica, quem tem carro de carburador ainda. Então, qual que é a pior? Agora eu quero entender, qual que é a pior? A pior é a formulada. Então eu tenho que procurar pela refinada, né? Só que a gente não tem essa informação. Exatamente, aí que eu quero chegar. Eu estou com um projeto de lei que as bombas de gasolina, os donos de postos de gasolina vão ter que informar, vai ter que ter uma placa onde vai estar escrito gasolina refinada e gasolina formulada. Só que, juridicamente, talvez ela seja inconstitucional devido... Quem que regula isso? A ANP.
Agência Nacional do Exatamente. Petróleo. Então, só ela poderia fazer esse tipo de coisa. Só que ela não faz. Só que nós, como consumidores, você está pagando, você tem que saber o que você está colocando no seu carro. Sim, eu nem imaginava. Exatamente. E, a maioria dos postos que tem bandeira Shell, Ipiranga e tal, eles não têm esse tipo de gasolina, né? Mas ela não é proibida, tá? A Agência Nacional de Petróleo ela reconhece essa gasolina. Porque ela, na verdade, parte dela é feita com o que sobra da outra gasolina. Né? Então ela também tem interesse, né, de vender aquela. As distribuidoras têm direito. Olha. Então, a gente quer montar essa frente parlamentar para ajudar o consumidor. Nós vamos ser uma porta de entrada, né, de conversa, até mesmo com empresas, né? Porque nós temos o PROCON faz um trabalho em Jundiaí excelente. Fica ali pertinho da Câmara. Fica né? excelente. A Gabriela, que é diretora lá, ela é sensacional, ela é advogada, ela fica o dia inteiro lá. E aí, às vezes você vê aquela fila, ela sai da diretoria, ela vai lá atender. Então, o PROCON de Jundiaí está excelente, está de parabéns. Agora, para a gente encerrar, que está chegando ao fim do nosso programa, eu queria te perguntar uma coisa assim, que eu já sei sua resposta. Você se considera jundiaense? Então, faz tempo, né? Faz tempo. Como que eu posso ter 4 netos aqui, né? 4 netos aqui. Eu tenho 2 empresas aqui em Jundiaí. Eu tenho 2 empresas, 4 netos e os filhos aqui, né? Minha família inteira está aqui, né? E daqui a gente não vai embora, não. Isso mesmo. Como é que diz o Zagara? Vai ter que me aguentar, né? Vai ter que me engolir. Vai ter que me aguentar, vai ter que me engolir. Eu estou esperando algum outro vereador me dar um título de cidadão jundiaiense, viu? Gente, eu também estou na fila, porque eu estou há 20 anos trabalhando aqui em Jundiaí. Não tenho filho nem neto, que nem o Albino, mas eu também me sinto muito jundiaense. Vamos fazer o seguinte, o dia que você tiver um filho, eu vou te dar o título de cidadão jundiaense. Eu vou adotar o Marcelinho ali, então. Eu vou adotar. Tem a mesma validade, tem a mesma validade, Luciana, não tem problema nenhum. Ai, mas é isso que você falou, eu vou até pedir para algum vereador fazer um favor assim, olha, pô, dá um título de cidadão jundiaense. Mas eu acho que não precisa, né? Eu acho que a história que a gente já fez aqui... o sentimento mesmo. A gente já fez história, né? A gente já fez história aqui no Jundiaí. Estamos aqui na Câmara Municipal, isso aí já é uma história, né? Tantas já pessoas... está lá registrado para sempre. Exato. E os projetos nossos. A gente fez, eu falei, como eu disse para você, fiz mais de 20 projetos aí, está tudo aprovado, tudo em vigor aí, né? Estamos na luta aí, vamos continuar mais. Temos 3 anos para frente aí, né? E a gente vai acompanhar tudo isso. Estamos juntos. Estamos aí fazendo essa parceria, né? TV Tech, TV Câmara, mostrando o trabalho de vocês e vai ser bem legal. Obrigada pela sua entrevista, pela sua participação. Foi demais. E ver se vai visitar lá a nossa região, né? Você só fica no centro, vai no Eloy Chaves, conhecer, ver como o Eloy Chaves cresceu. Se vou, claro que vou. O Eloy Chaves hoje é um orgulho, né, para Jundiaí. É maravilhoso. Né? O Medeiros também está expandindo muito. Medeiros vai ser uma Eloy Chaves daqui a uns 5 anos. Olá, hein? Né? Tá gravado aqui. Tá daí gravado. Vai falar assim, o Albino falou. Sim, mas é verdade. Isso mesmo. O DAI vai começar a fazer um investimento muito grande lá no Medeiros, né? Na infraestrutura, né? Que está precisando, né? Esgoto, saneamento. Então, o Medeiros vai ter um investimento muito grande da DAI, né? E estão tentando, Luciana, aproveitando aqui, tentar levar alguma coisa da segurança pública para aquela região, porque ela fica um pouco longe do centro, né? E a gente sabe que a maioria das viaturas se concentra aqui no centro de Jundiaí. Temos que descentralizar, tentar fazer alguma coisa para cuidar da nossa região lá. Legal, Albino, muito obrigada. À disposição. A gente vai ficando por aqui. O programa Caderno Digital volta na próxima edição e eu espero você. Até lá!